E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Este texto, ele nos fala sobre 3 coisas importantes que nós devemos praticar em nossa vida. Coisas que são essenciais na vida do cristão e necessárias para que perseveremos até o fim. Obras que demonstram frutos, que demonstram vida. A primeira delas é o amor ao próximo. Sabemos que este mandamento é algo inegociável da parte de Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não conseguimos demonstrar este mesmo amor ao próximo, a que vemos? Foi esse o questionamento que João fez lá nas suas epístolas. O nosso amor a Deus, ele é demonstrado através daquilo que fazemos ao próximo. É no próximo que colocamos em prática aquilo que aprendemos da sua palavra. Paulo nos mostra como podemos exercer este amor ao próximo. Primeiro, dizendo que não devemos ser devedores. Se pegamos emprestado, devemos pagar. Se compramos parcelado ou fiado, devemos honrar com os nossos compromissos. Afinal, alguém confiou em nós ao nos conceder aquilo que precisávamos. Precisamos retribuir esta confiança. Passar o próximo para trás é um tipo de ingratidão, em não reconhecer o favor alcançado, e isto não cabe a um cristão. Depois Paulo lista uma série de pecados que estão todos relacionados ao nosso convívio com o próximo, resumindo que estes pecados fazem mal ao próximo, de sorte que é somente deixando ele que podemos realmente demonstrar este amor ao próximo, cumprindo a lei através do amor. No verso 10, ele cita: o amor não faz mal ao próximo. A segunda coisa que o Paulo nos mostra nesse texto, que nós devemos ter em nossa vida, é a vigilância. Paulo nos convida a despertarmos do sono, versículo de número 11. A igreja do Senhor tem dormido, como as virgens à espera do noivo. Muitos são os motivos que nos levam a dormir: o cansaço, a fadiga do dia a dia, a busca pelas coisas da vida, como se elas fossem a nossa principal carência. A busca pelo reino do mundo, ao invés da busca pelo reino de Deus. Quando deixamos de orar, quando deixamos de meditar na palavra, quando deixamos de reservar um tempo para estarmos a sós com Deus, estamos, na verdade, dando lugar ao sono, o sono espiritual. E a Bíblia nos mostra que para a nossa caminhada, isto pode ser fatal. Em Mateus 25:10, nos diz que somente as virgens que estavam preparadas entraram para o banquete espiritual. A terceira coisa que Paulo nos mostra, que é essencial na vida do cristão, é a pureza. No verso 12, Paulo nos diz que a noite é passada, as trevas já foram desfeitas e o dia é chegado. A luz agora brilha em nossas vidas, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Já não somos mais ignorantes sobre o que é a vontade do Senhor. Não temos mais desculpa para dar de que não sabíamos qual era a sua vontade. Paulo lista no versículo 13 algumas das obras das trevas, coisa que todo cristão não deve mais praticar. Frente a isto, Paulo nos chama a rejeitarmos aquilo que não agrada ao Senhor, que são as obras das trevas, e que nos revistamos das armas da luz, de tudo aquilo que glorifica o Senhor. Paulo finaliza dizendo para nos revestirmos do Senhor. É como Paulo se estivesse falando: vistam a roupa do Senhor Jesus, para que quando as pessoas olharem para vocês, vejam o Senhor Jesus e não vocês. Isso é o que o Senhor deseja das nossas vidas. O Senhor olha para as nossas vidas com misericórdia, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o Senhor Jesus nas nossas vidas. E da mesma forma deve ser a nossa vida para com o mundo, para que quando o mundo olhe para as nossas vidas, possamos refletir o espelho de Cristo, possamos exalar o perfume de Cristo. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas não é somente para nós compreendermos, mas é principalmente para vivermos, sendo cuidadosos,
sendo vigilantes, tendo cuidado com o amor ao próximo, tendo cuidado com a pureza em nossa maneira de viver. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Amado Deus e eterno Pai, engrandecido, exaltado seja o vosso nome. Bendito, Senhor, é o teu nome para todo sempre, só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, a tua palavra, Senhor, nos chama a examinarmos as nossas vidas, nos chama a andarmos de acordo com a tua vontade, amando o nosso próximo e sendo vigilantes na nossa maneira de viver e tomando cuidado com o pecado, cuidando da pureza das nossas vidas. Muitas vezes temos falhado diante de ti, temos ouvido a tua palavra, mas temos praticado aquilo que a tua palavra não tem feito, porque não temos estado atento para aquilo que a tua palavra nos diz. Tenha misericórdia das nossas vidas e incomoda os nossos corações, Senhor, para que a cada dia possamos ser encontrados caminhando certo, segundo a tua vontade, para que o mundo possa ver Cristo nas nossas vidas, para que possamos ser verdadeiramente encontrados como sal e luz nesse mundo de trevas. Trabalha em nossos corações, tira tudo aquilo que tem atrapalhado andarmos de acordo com a tua vontade. Pai, eu coloco o culto dessa noite diante da tua presença, coloco o pregador dessa noite, te pedindo que o Senhor venha usá-lo como instrumento em tuas mãos, ó Pai, e te peço agora pelo momento de louvor, peço pela vida dos seus servos que estarão à frente ministrando louvor, te pedindo que o Senhor venha capacitá-los e que o Senhor também venha capacitar as nossas vidas para que possamos apresentar a Ti um louvor em espírito e em verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar.
guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me benignará. A sua graça não me recusará. Sem Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso e o mal vejo, quem procura deixe mais enfraquecer. Confiar então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois o Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Glória a Deus, aleluia. Louvamos o Senhor por este poder, né, irmãos? Pois sabemos que, por mais que o mal nos tente, nos cercar, mas o Senhor, Ele nos assegura, o Senhor, Ele nos livra e sempre está nos protegendo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E no 506. Junto ao trono de Deus preparado, tens cristão lugar para ti. Há prazeres, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeados e cercados de glória, de luz. Junto a Deus já te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos da ideia do moço dali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem da existência perpétua da luz, pra tornar-te feliz com Jesus. Concedemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos gozar da aventura e no belo país haverá
Vamos continuar louvando o Senhor. Eu convido os irmãos de louvor para continuarmos adorando e glorificando o nome de Jesus. Eu quero lembrar toda hora de Deus, pois é um Deus presente, um Deus zeloso, o nosso Deus, aleluia, Jesus. Altíssimo Deus, eterno Pai, te adoramos e exaltamos o teu santo e precioso nome. Te pedimos neste momento, Senhor, que leve para ti, Senhor Jesus, as nossas mentes, o nosso coração neste momento, para que possamos, ó Deus, te adorar em espírito e verdade. Senhor, recebe a nossa adoração. Fala conosco, meu Pai, através dessas mensagens cantadas. Fala com os nossos corações, nos edifica também nesta noite, Senhor, através desses hinos. Que nós possamos te adorar, meu Pai, com o coração totalmente voltado para ti. Um louvor, Jesus, com sinceridade, meu Pai. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus, que nós possamos estar sempre sentindo este tão grande amor. Aleluia.
Aleluia, que é o Senhor. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus.
Jesus, pois Tu és suficiente, ó Deus, para salvar, para libertar, para nos livrar, Senhor Jesus, do cativeiro, nos tornar livres, Senhor, Te louvando, Jesus, glorificamos o Teu santo e precioso nome. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com o último cântico ao lugar e convido os irmãos para louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas.
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a orar para Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, tire de nós, ó Pai, aquilo que não te agrada, Senhor. Tire dos nossos lábios, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos aquilo que não te agrada, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a estarmos mais e mais perto de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, Senhor, neste momento. Porque às vezes nós cantamos, Senhor, tantas coisas belas, Senhor, mas não é de fato de verdade aquilo que está no nosso coração. Às vezes nós cantamos que Tu és grande, que Tu és poderoso, Senhor. Mas, Senhor, nós cantamos simplesmente por cantar, porque isso não é de fato de verdade, Senhor, o que nós temos no nosso coração. O bem do nosso coração, Senhor. O bem do nosso coração a Ti, Senhor. Para que nós possamos viver de fato de verdade aquilo que nós cantamos, Senhor. Aquilo que nós anunciamos, Senhor, que o Teu Evangelho, Pai, pode curar, pode salvar, Senhor, e que o Senhor pode nos libertar de tantas coisas, Senhor. Mas nós, ó Pai, às vezes vivemos aprisionados porque nós não buscamos ao Senhor. Nós não sabemos perdoar, Senhor. Nós não sabemos amar como o Senhor nos ensina. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença, ó Pai. Nos ajude, Senhor, em Ti a crer mais, Senhor. Nos ajude a amar a Tua palavra, a Tua presença mais do que tudo, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse instante, Senhor. Muitos irmãos estão aqui, Senhor, talvez com alguma tribulação, com algum pensamento, Senhor, que está longe de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Senhor, faça a Tua obra neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, console e exorte o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus, nos ajude. Amém. Deus e amados, vamos apresentar o Senhor de qualquer. Amado Deus e eterno Pai, ainda na Tua presença e louvor e adoração ao Teu nome, eu venho apresentar a Ti, Senhor, os dízimos e ofertas que entraram para a Tua casa nessa noite. Venho Te agradecer pelos recursos que Tu tem concedido à Tua obra aqui na terra, e venho pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria ao dirigente dessa casa, para que ele saiba administrar esse recurso para a honra e glória do Teu nome. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, que têm se comprometido com essa obra, sobre a vida dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes, e também a Tua bênção sobre aqueles que não puderam contribuir na Tua casa. Que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidá-los, meus amados, a abrir a palavra do Senhor. Nosso Deus, que é todo-poderoso, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, Lucas 19, do verso 1 a 10. Esse texto nós conhecemos, ouvimos, mas eu creio que sempre de coisas velhas Deus tira coisas novas para edificar o nosso coração. Eu espero que assim Ele faça nessa noite para a sua glória, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós nessa noite te adoramos, te bendizemos e te exaltamos na beleza da tua santidade, rendidos aos teus pés e confiantes na tua presença, na tua unção e na ação do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar. Suplicamos então, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor edifique a nossa vida e que a nossa vida funcione na tua presença para te servir, para te glorificar, te engrandecer e te exaltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compadece-te de nós e dá-nos a tua palavra, o pão que nós precisamos para alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual, para termos, ó Deus, uma vida na tua presença voltada para o Senhor e disposta a realizar toda a tua vontade. Sê propícia a nós e para a tua glória nos edifica nessa noite, falando ao nosso coração, despertando a nossa vida diante da tua presença, a fim que nós possamos viver completamente a nossa vida para a tua glória. Tem misericórdia de nós. Nós te suplicamos o teu agir sobre nós pela tua palavra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, como eu disse, nós conhecemos bem essa história. Já lemos a história. Tem músicas cantadas a respeito da história. Ou já ouviram palavras, com certeza, a respeito dessa história. E o que nós bem sabemos a respeito desse texto, para trazer à nossa memória, como Pedro disse na sua segunda epístola, né? Em ambas as epístolas que eu escrevi, eu procuro despertar com lembranças a mente já esclarecida de vocês. Mas quanto ao que há em mim, eu estarei sempre disposto a trazer à memória de vocês aquilo que pode dar esperança à vida de vocês. Então eu quero sempre lembrar vocês. Então, aquilo que nós encontramos nesse texto aqui, e sobre o que eu gostaria de meditar com os irmãos, é especialmente sobre as evidências de uma vida que realmente ela é vivida com base numa transformação realizada nela pelo Senhor Jesus Cristo. Pela ação do Senhor Jesus Cristo na vida dessa pessoa, desse ser humano. Como nós bem sabemos a respeito de Zaqueu, Zaqueu era um homem rico. Ele não era simplesmente um publicano, mas ele era um dos maiorais dos publicanos. Talvez Zaqueu fosse um daqueles agentes ou daqueles coletores de impostos, né, do Império Romano, autorizados pelo Império, não simplesmente um subagente, não daqueles que eram distribuídos nas províncias para coletar imposto para o Império Romano. Mas talvez ele tivesse esse privilégio de ser um agente direto, um fiscal dessa receita, ou um coletor direto para essa receita romana, porque a Bíblia diz que ele era um dos maiorais. E na verdade o Império Romano ele tinha os publicanos, e era assim conhecido especialmente em Israel, publicano, mas tinham seus coletores de impostos, especialmente nas grandes cidades. E esses coletores estabeleciam alguns agentes deles, né, alguns coletores ou subcoletores nas províncias que haviam. E aqui, a verdade é que ele era um dos principais, um dos maiorais desses publicanos em Israel. E havia pelo menos 3 motivos pelos quais eles eram odiados em Israel. Primeiro, por causa do domínio romano sobre Israel e a imposição desses pesados impostos sobre Israel. Não é? Israel, naquele tempo aqui do Senhor Jesus, nesse tempo, ele era uma colônia do Império Romano, né? Era dominado por esse império. Então, tinha essa responsabilidade. Então, era odiado por isso, especialmente o publicano, porque ele se tornava um coletor dos impostos ou do dinheiro que iria servir ao império dominante, ao império que os subjugava, ao império que os dominava. Então, essas pessoas, esses publicanos, eles entravam em acordo com o Império Romano para cobrarem um imposto e fazerem o repasse ao Império Romano. E com certeza eles eram assalariados ou tinham um percentual daquilo que coletavam que eles devolviam ao Império Romano.
Mas um outro motivo que fazia eles serem odiados é que, além de fazerem isso, eles aumentavam ainda mais a carga tributária. Eles cobravam mais, eles extorquiam o povo, para que eles pudessem ter um benefício além daquele que eles já teriam por coletar o imposto acordado com Roma. Eles cobravam um tanto mais para que eles pudessem se enriquecer. História bem parecida com aquilo que a gente enxerga em vários países, não vou dizer só do Brasil, mas tem vários países que a história simplesmente se repete. Então, o que acontece? Esse homem é Zaqueu, homem odiado em Israel, desprezado em Israel, considerado um publicano, considerado um grande pecador. Mas nós bem sabemos que o Senhor Jesus veio exatamente como ele bem disse, para os doentes, para os enfermos, mas aqueles especialmente que estavam cometidos pela enfermidade em si, ou pela grande enfermidade da existência humana, que se chama pecado. Essa é a grande doença do homem. E como o Senhor Jesus veio para resolver esse problema dessa enfermidade, não é porque há um coletor de impostos que é odiado em Israel, que esse homem também não possa ser alvo da graça de Deus. Não há ninguém que tenha se tornado tão odioso assim pelos seus feitos, pelas suas realizações, pelos seus pecados, pelas suas mazelas, que ele não seja digno de ouvir o Evangelho, que Jesus não possa alcançá-lo, que Jesus não possa transformá-lo. E esse homem tem uma curiosidade, com certeza porque ele ouviu falar a respeito de Jesus. Diferente da música que é cantada, né, como Zaqueu, quero subir a mais alto que eu puder, a música canta como se ele tivesse subido para que ele fosse visto, né? Isso não é verdade. Se você olhar para o texto, isso é simples. Zaqueu não subiu na árvore para ser visto, ele subiu para ver Jesus. Ele subiu para ver Jesus. Ele subiu porque ele não poderia ver Jesus, porque ele era um homem de baixa estatura, e o restante da multidão cobriria a visão de Jesus, ou encobriria dele a visão de Jesus, e ele não poderia vê-lo, ele não poderia enxergá-lo, ele não poderia se aproximar, por ser de pequena estatura ele não veria. Ele correu, subiu no sicômoro e falou assim: eu vou vê-lo. Pura especulação, pura curiosidade. Só que ele correu ao encontro de Jesus para vê-lo, e não sabia que Jesus, na verdade, é quem queria se encontrar com ele. Por isso eu digo que a música ela é terrível. Não é como Zaqueu. Porque como Zaqueu, você não estaria em busca de Cristo, não estaria em busca de Deus. Você só queria vê-lo, como muitos curiosos que vão à igreja simplesmente para ver alguma coisa, para ver uma manifestação, para ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, ou perceber alguma coisa. A pessoa que vai na igreja meramente para ouvir uma música de louvor, ou para assistir uma peça teatral, ou para ouvir uma certa palavra, porque alguém famoso vai estar ali. Mas ele não vai à igreja de verdade interessado em conhecer ao Senhor Jesus. Porque não é esse o motivo que leva as pessoas que não o conhecem a vir até a sua igreja para conhecê-lo, de forma alguma. A Bíblia nos ensina claramente que desde o Éden a iniciativa do homem é esconder-se de Deus, é fugir da presença de Deus. E não pense que com Zaqueu era diferente. Zaqueu subiu porque ele queria ver e não ser visto. Mas Jesus queria vê-lo. Jesus queria encontrá-lo. Isso é o que ele não sabia. E sabe o que acontece? Jesus o faz. Porque quando Jesus quer encontrar alguém, quando Jesus quer entrar na vida de alguém, quando Jesus quer mudar a vida de alguém, ele vai fazê-lo. Ele vai entrar, ele vai mudar, ele vai transformar. E quando ele chega debaixo daquele sicômoro, ele diz: olha, desce depressa, Zaqueu. Me convém estar na sua casa hoje. Fala para ele. Veja bem, olha os termos. Eu dei uma olhada, pensando hoje nesses termos, né, no grego. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Essa é toda a iniciativa dele. Ele queria vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você está aqui simplesmente como um curioso, Zaqueu. Você está aqui só para ver alguém que você ouviu falar a respeito dele, você quer vê-lo passar, você quer ver como ele é pura especulação, é pura curiosidade. Mas desce que eu tenho algo profundo para fazer na sua vida. Tem algo
bastante diferente do que aquilo que você imagina ou daquilo que te trouxe aqui, eu tenho para fazer na sua vida. E Zaqueu desce. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A palavra diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. O primeiro momento que eu entendo surpreende muito Zaqueu, como surpreendeu talvez a sua vida um dia. Talvez um dia você tenha se dirigido a um lugar, a uma igreja como essa, porque alguém te convidou, porque alguém te levou até lá. E talvez você foi ali não querendo ir. Talvez alguém chegou um dia, te abordou, não sei como você se converteu. Eu não sei como Jesus Cristo entrou na sua vida e transformou a sua vida. Mas o fato é que um dia, talvez, você tenha ido a uma igreja por convite de um amigo. Alguém tenha chegado a você e te abordado e pregado o evangelho pessoalmente. Tenha feito um evangelismo pessoal com você. Ou você tenha ido realmente à igreja. Mas o fato é que se você realmente se converteu, o dia que você ouviu a palavra de Jesus, o dia que Jesus foi apresentado para você, o dia que você o conheceu, é impossível que a alegria não tenha tomado conta do seu coração. Quando Jesus fala para Zaqueu descer, e ele tem o primeiro contato, a primeira experiência de relacionamento com Jesus, a palavra diz que isso enche o coração dele de prazer e de alegria. Não há ninguém que tenha se encontrado com Jesus verdadeiramente, o tenha conhecido pessoalmente, que a sensação que tem invadido o coração dele não seja de alegria e de prazer, porque ele é o Senhor de toda alegria, ele é o Senhor de todo prazer. É por isso que nós olhamos na Bíblia homens que estão passando por circunstâncias difíceis, como a de Paulo na prisão, e diz: olha, alegrai-vos no Senhor, não se deixe levar pelas circunstâncias. Encontrar Jesus é a grande bênção e a grande alegria, o grande prazer da vida. Agora, essa alegria pode ser uma alegria absolutamente circunstancial. No caso de Zaqueu não é uma alegria verdadeira. Isso vai ser demonstrado daqui a pouco. Que a alegria que ele demonstra que ao encontrar Jesus, vai mostrar que ela é verdadeira através do fruto que ela vai produzir. Porque veja bem, quando você é atormentado pelo pecado, ou quando você é atormentado por algum mal, por algum sofrimento, por alguma angústia, por alguma dor, por alguma doença, por algum problema na vida, e você tem aquele problema resolvido na sua vida, isso traz um grande alívio para a sua alma, e o seu coração realmente se alegra diante de Deus, ou se alegra diante da circunstância, por ver aquele momento difícil, traumático na vida, ser mudado, ser transformado. E essa alegria realmente traz um embelezamento no rosto, porque um sorriso passa a existir, onde havia dor, onde havia angústia, onde havia sofrimento. E é interessante que esse Zaqueu, ele tinha tudo na vida. Não sei por que é dito aqui que ele se alegrou, porque aparentemente ele tem tudo aquilo que alegra um homem na vida. O que alegra o homem na vida? Dinheiro, riqueza, poder, a capacidade de não ter limites, a capacidade de comprar o que quiser, a capacidade de adquirir o que quiser, a capacidade de ir aonde quer, a capacidade de fazer a viagem que quiser, de comer o que quiser, de não ter limites. Então, teoricamente, parece até redundante dizer que esse homem recebeu Jesus com alegria. Parece que a vida dele era muito feliz, muito satisfeita. Eu digo isso porque parece que a alegria da vida é essa. Os bens que nós possuímos, porque nós continuamos enxergando as pessoas freneticamente correr atrás dessas coisas. Está aqui um homem que tinha tudo isso. Um homem que tinha riqueza. A Bíblia diz, olha, o Evangelho faz questão de frisar, Lucas frisa, maioral dos publicanos, homem importante, homem famoso, homem conhecido e rico, homem abastado, homem que tinha uma condição financeira privilegiada. Significa que ele não tinha limites financeiros, podia fazer o que ele quiser, comer o que ele quiser, comprar o que ele quiser. Significa que ele tinha tudo, humanamente falando. Então esse homem era um homem feliz, um homem realizado, um homem alegre. Mas aqui o texto diz para nós que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Ah, mas a alegria já não estava no coração dele? Já não era um homem feliz? Já não era um homem alegre? Por que dizer isso aqui nesse texto? Ele não tem tudo aquilo que faz um homem feliz? Não é isso que faz o homem feliz? Eu imagino que seja, porque mesmo na igreja hoje, as pessoas continuam freneticamente correndo atrás da mesma coisa.
Não percebem que aquilo que faz o homem feliz é o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. É a alegria e o prazer de saber que Ele é o Senhor na glória, que nós estamos diante da Sua presença. Isso é o que de fato enche o coração de um homem, de uma mulher, de alegria. A palavra diz que ele o recebeu com alegria. E não só isso, veja bem. Talvez que na mesma proporção que ele tenha recebido com alegria, as pessoas desprezaram Jesus por ter se decidido a ir à casa daquele homem que era odioso a Israel. Veja bem, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Veja bem, aquelas pessoas que provavelmente estavam ali acompanhando Jesus, seguindo a Jesus pelo caminho, não se alegram pelo fato de Jesus ir à casa de um pecador. Elas ficam chateadas e entristecidas porque esse pecador, ele é odioso ao povo, porque ele tem um contrato com o Império Romano e tira proveito desse contrato para enriquecer-se, tira proveito desse contrato para extorquir os seus irmãos. Mas Jesus assim mesmo vai à casa desse homem. Jesus não se importa muito com essas convenções humanas. Jesus não se importa muito com essas acepções humanas. Eu fico pensando nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Diz que certas coisas dão a aparência do mal, né? Mas quando o propósito é alcançar a vida do pecador, há algumas barreiras que são quebradas. E Jesus fez questão de demonstrar isso. Aceitou uma mulher que era reconhecidamente prostituta, chorar aos seus pés, derramar bálsamo, enxugar os seus pés com seus próprios cabelos. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem que é a mulher que está aos pés dele. Jesus, em Samaria, conversou com uma mulher para pregar o evangelho para ela, coisa nada comum na cultura. Um homem conversar com uma mulher num lugar público. Mas Jesus fez questão de parar e pregar o evangelho para ela. Quando o propósito é levar salvação ao coração humano, essas convenções humanas vão embora. Quando o propósito é levar Cristo Jesus ao coração de um pecador, essas coisas a gente lança fora. E o propósito de Jesus aqui é levar a salvação ao coração desse homem. Ele quer entrar no coração desse homem. Agora, há uma coisa aqui que eu queria que nós observássemos nessa noite. Porque nós temos duas histórias de dois homens ricos na Bíblia. E todas as duas aconteceram com Jesus. E eu queria que nós, olhando para essas duas histórias de forma paralela, nós pudéssemos perceber que a evidência, especialmente para quem tem os bens da terra, de que ele realmente conheceu a Jesus, é que ele está disposto a perder tudo para seguir a Jesus. Veja bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Essa história você bem conhece também. Mateus capítulo 19, verso 16. Veja Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde assim: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Evidencia que você realmente me ama. Evidencia que você realmente me conheceu. Evidencia que você sabe quem eu sou. Vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Parece-me que a vida do rico que conhece a Jesus
quando ele conhece a Jesus mesmo, a vida dele não é fácil, não. Jesus disse, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. O que a palavra de Deus diz? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O coração dele jamais se prendeu ao Senhor Jesus. Veja que ele se encantou com os mandamentos e buscava cumpri-los. Vê que ele se encantou com sua palavra. Vê que ele se encantou com as coisas boas da fé, mas ele jamais abraçou-as de fato e de verdade. Ele se encantou com coisa boa. Ele gostava da boa teologia, porque ele não furtava, não é o que ele diz? Ele honrava pai e mãe, não adulterava, ele observava a teologia direitinho. Amarás o teu próximo. Ou seja, ele gostava da teologia, ele achava ela interessante. Porém, quando confrontado em relação aos seus bens, ele demonstra o que ele ama de verdade. O que ele amava, na verdade, era o que ele possuía. Ele não amou o Senhor Jesus. Ele nunca amou os mandamentos. Ele nunca amou a teologia de fato, de verdade. Ele amou, na verdade, essa construção teológica judaica. Mas ele jamais amou a Deus verdadeiramente. Se ele tivesse amado a Deus, ele estaria disposto a dar tudo o que ele tinha por causa desse amor. Agora veja a história de um outro homem rico. É esse que nós estamos olhando para ele nessa noite. O que acontece com ele? Entre mentes, Zaqueu se levantou. Jesus não disse nada para ele. Para o jovem rico, Jesus disse, olha, vai, vende, você quer ser perfeito? Quer demonstrar que você me ama, que você me conhece, que você me quer? Você quer realmente essa salvação? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus coloca na mão dele. E ele não faz. Aqui, Jesus não fala nada. Ele simplesmente tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus transforma a vida de Zaqueu. Jesus não fala nada para ele. Jesus não diz que é para ele vender nada. Jesus não diz que é para ele devolver nada. Mas o encontro com Jesus é um encontro que fere a nossa consciência. Entenda isso. Não dá para sustentar depois do encontro com Jesus o pecado na nossa vida. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, o pecado não pode ser sustentado no coração. Aquilo que está errado precisa ser corrigido. Aquilo que está sendo feito de forma errada, profana, contrária aos princípios da palavra de Deus, precisam ser mudados. A palavra de Deus, se você lê em Levítico, a lei estabelecida por Deus, da restituição, se houvesse algum tipo de defraudação, algum tipo de aquisição ilícita de alguma coisa às custas do outro, você tinha que fazer restituição. E isso que Zaqueu faz aqui, parece que a consciência dele é profundamente ferida por Jesus, porque essa era a maior restituição que a lei exigia que se fizesse. Restituir 4 vezes mais. Olha, o encontro com o Senhor Jesus fere a consciência dele. Ao passo que do jovem rico não. A consciência dele se eleva e diz, não, eu tenho cumprido os mandamentos, tenho andado corretamente. Zaqueu não. Quando ele se encontra com Jesus, quando ele sabe, ele entende quem ele é, e ele está na presença dele, o seu coração é tocado pela vida dele, o que vem a ele é uma consciência imediata de que ele é um pecador e que está fazendo coisa errada. E o que ele diz? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lendo esse texto no português, eu acho que a gente não tem a ideia exata do que acontece aqui. Mas quando você lê esse texto no original, você entende um pouco, porque você pesquisa a cultura também, você vai entender o que acontece aqui. Zaqueu estava reunido com mais pessoas à mesa. Tinham pessoas em volta deles ali. O que Zaqueu faz aqui é solene. O que Zaqueu faz aqui não é algo para ficar registrado, ou para ser mostrado, para ser demonstrado, especialmente para mostrar alguma coisa dele. O que Zaqueu faz aqui é solene.
Por exemplo, quando você olha aqui, resolvo dar aos pobres, não tem essa palavra no grego, resolvo dar aos pobres. É a tradução que nos leva a esse entendimento por causa da atitude dele. A primeira coisa que ele faz é se colocar em pé. Quando Jesus entra na casa dele, veja bem, ele se levanta, provavelmente estavam sentados à mesa. E quando está todo mundo postado ali, ele se levanta e faz uma declaração. É como se ele dissesse assim: olha, preste atenção aqui, porque eu quero dizer uma coisa aqui, e depois que eu disser essa coisa, isso não vai mudar. Essa resolução é uma resolução imutável. Essa resolução é uma resolução firme. É uma resolução mais ou menos como aquela que Daniel teve, quando ele disse: não vou comer da mesa real, da mesa de Nabucodonosor. Ainda que eu morra, não tem problema, mas não vou comer das iguarias que estão na mesa de Nabucodonosor. É esse tipo de resolução firme que Zaqueu tem aqui nessa hora. Ele se coloca em pé na mesa e ele diz assim: olha, prestem atenção, porque eu tenho uma declaração importantíssima a fazer nessa hora, porque alguma coisa aconteceu aqui que mudou a minha vida. E a minha resolução é a seguinte: eu resolvo dar hoje a metade dos meus bens para os pobres. Você sabe quanto que se estimava em Israel pela lei de contribuição anual para a manutenção tanto das coisas do Senhor como da ajuda para os necessitados em Israel? Era 1/5 da renda. Era 1/5 da renda anual de alguém para poder ajudar os necessitados, os carentes. Eu não vou falar nada em relação a nós como igreja hoje, porque não é isso que nós fazemos. Mas em Israel era assim. Se você ler a história, se você ler a lei, 1/5 da renda do israelita tinha que ser para ajudar carente e necessitado. 20%. Era assim que funcionava. Mas Zaqueu, ele vai além. O encontro com Jesus muda a sua vida. O encontro com Jesus transforma o seu ser. E ele se põe de pé. Diz: olha, eu resolvo hoje dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é você ter trabalhado durante a sua vida, ter acumulado os seus bens, ter acumulado a sua riqueza, ter acumulado os seus rendimentos, as suas propriedades, aquilo que você tem, e dizer de uma vez só, e de forma imutável, firme: a partir de hoje, metade do que eu tenho não é meu mais, eu dou aos pobres. E o seguinte, da outra metade, se eu tenho defraudado alguém, usurpado o direito de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, segundo o que a lei diz, eu vou usar a restituição na sua maior medida, na sua maior instância, naquilo que mais ele exige de restituição. É assim que eu vou restituir, se eu tiver feito isso a alguém. A Bíblia não diz se ele fez isso a alguém. Eu entendo que provavelmente ele deve ter feito. Então, se ele roubou 100, ele ia restituir 4 vezes mais os 100. Se ele tinha roubado 1.000, ele ia dar 4.000. Ele ia restituir 4 vezes mais o valor. E o Senhor Jesus diz uma coisa importante aqui. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. A sua atitude comprovava que ele realmente havia conhecido ao Senhor Jesus e se rendido a Ele. Aonde eu quero chegar com esse texto nessa noite? Meus amados irmãos, quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, a nossa conduta é transformada, a nossa vida é transformada, a nossa conduta é mexida por Deus. Nós não podemos mais sustentar o pecado na nossa vida. Aquilo que nos conduzia ao pecado,
Aquilo que nos escravizava nele precisa ser retirado da nossa vida. Não pense vocês que eu estou pregando sobre Zaqueu nessa noite para te estimular a ofertar nessa noite, até porque a oferta já foi retirada e dízimo já foi entregue nessa noite. Absolutamente não é de dinheiro que eu quero falar. Poderia usar o texto nesse sentido, mas não é disso que eu quero falar, e nem é disso que esse texto também fala. No caso de Zaqueu específico, o que ia demonstrar que ele tinha rompido com a velha vida era a disposição de restituir, de restaurar, de recolocar as coisas no lugar. E como que ele faria isso? Pegando o dinheiro que ele tinha acumulado durante a sua vida, distribuindo entre os povos e saldando a dívida que ele tinha gerado sem que as pessoas soubessem, ou seja, cobrando delas além daquilo que ele deveria de fato receber. Essa era a maneira que ia ficar demonstrado que Zaqueu tinha sido transformado. Agora, cada um de nós tem uma coisa que precisa ser trabalhada e transformada em relação ao pecado para que se demonstre que existe uma nova vida ali. Tem alguma coisa que é preciso dizer: Senhor, eu dou ao Senhor, eu entrego ao Senhor. Porque Zaqueu, muito mais do que dar dinheiro para os pobres e devolver o dinheiro para quem ele tinha roubado 4 vezes mais, ele estava dizendo assim: Senhor, eu me rendo aos teus pés, tu és Senhor da minha vida agora. Eu estou dentro da minha casa agora, mas o Senhor aqui não sou eu mais, o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Eu estou fazendo isso porque o Senhor agora é Senhor da minha vida. Eu estou fazendo isso porque eu conheci verdadeiramente o Senhor. Eu estou fazendo isso porque agora eu conheci a verdade. E a minha vida não pode ser mais sustentada com uma mentira. Eu não posso mais enganar. Eu não posso sustentar mais o engano e o erro na minha vida. O Senhor é o Senhor da verdade. Essa verdade encontrou a minha vida e transformou a minha vida. A minha vida precisa ser trazida para a luz agora. O que Zaqueu não quer é que depois que Jesus vai embora da sua casa, ele mantenha aquelas coisas que ele fez errada na sua vida escondidas, camufladas. Não, o encontro genuíno com Jesus fez com que Zaqueu trouxesse a sua vida toda ela para a luz do Senhor. Aquilo que estava errado, aquilo que era pecado, aquilo que estava sendo mantido nas trevas, no engano, no erro, na trapaça, precisa ser trazido para a luz agora. E como, de tanto fazer, ele nem tinha ideia mais do quanto ele já tinha extorquido as pessoas. Ele disse: olha, eu resolvo restituir aquilo que eu roubei e 4 vezes mais. Ou seja, eu quero trazer a minha vida para a luz. Eu não quero sustentar nada da minha vida nas trevas. Eu quero que a minha vida agora possa ser vista como o irmão Luciano, nosso obreiro, falou aqui no princípio. A minha vida precisa refletir o Senhor Jesus. É como se eu fosse vestido do Senhor agora. E o Senhor não está envolvido com fraude. O Senhor não está envolvido com corrupção. O Senhor não está envolvido com suborno. O Senhor não está envolvido com esse tipo de coisa. E como agora eu sou do Senhor e vou carregar a imagem do Senhor, eu preciso viver uma vida pura na luz para a glória do Senhor. É isso que Zaqueu está dizendo. Eu sei que os olhos gordos olhariam para esse texto para falar de dinheiro. Não, o problema é a maneira como Zaqueu adquiriu aquele dinheiro. É a forma como ele adquiriu aquilo. E o que ele precisa mudar é a culpa que ele tem do pecado de ter feito as coisas da forma como ele fez. Ele sabe que isso não é suficiente, mas ele sabe que ele tem que demonstrar que aquilo que é suficiente alcançou a sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus verdadeiramente alcança a nossa vida é passada a limpo, irmãos. Quando Jesus realmente transforma a nossa vida é passada a limpo. Quando Jesus alcança a nossa vida, a nova vida que vivemos com Ele deve expressar quem Ele é em nós, através de nós. Como o irmão Luciano colocou no princípio, na abertura desse culto, Cristo, é como se nós nos vestíssemos dele, revestíssemos do Senhor Jesus, e revestir do Senhor Jesus é uma coisa muito séria, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da luz, Ele é a luz.
Enquanto estou no mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele, sabendo que iria, diz para nós, vocês são a luz do mundo. Discípulo do Senhor Jesus é chamado para ser luz na medida em que ele é luz. E para que nós sejamos luz nesse mundo, nada da nossa vida pode estar oculto. Nada na nossa vida pode estar em trevas. Nada da nossa vida pode estar camuflado em algum lugar, jogado debaixo de algum tapete em algum lugar, escondido em alguma parte da nossa casa, da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Quando nós vivemos uma vida com Jesus, nossa vida é luz. Nossa vida expressa quem Ele é. O que Zaqueu está fazendo aqui é demonstrando, Jesus não entrou simplesmente na minha casa, Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou no meu viver. Jesus entrou na minha existência. Jesus transformou a minha vida. E essa aqui é a prova disso. Em outras condições, eu duvido muito que ele o faria. Ele jamais faria isso. Você acha que Zaqueu subiu no sicômoro simplesmente para dizer assim, gente, eu estou disposto hoje a dar metade dos meus bens aos pobres, eu estou disposto a consertar minha vida, eu vou lá encontrar Jesus para fazer isso. Vocês acham que essa foi a disposição do coração de Zaqueu? Foi não. Era só um curioso, mas mal ele sabia aonde a sua curiosidade o conduziria. Ao encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, que naquele dia transformou a sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Foi esse tipo de encontro que você teve com o Senhor Jesus? Esse encontro que demonstrou que Ele é muito mais do que o Salvador dos pecadores, mas passa a ser o Senhor da nossa vida, e como o Senhor da nossa vida nos diz o que nós devemos fazer para a sua glória. Um encontro que dispôs o nosso coração para uma nova vida. Um encontro que dispôs a nossa vida para perdoar. Porque Zaqueu entendeu que ele foi perdoado pelo Senhor Jesus, mas ele sabia que ele precisava ajustar a vida. Tem pessoas que se aproximam da igreja, mas não conhecem Jesus, e não estão dispostas a passar a vida a limpo, a organizar a vida, a mudar a vida no sentido da vida a expressar Jesus. Olha, algumas pessoas estão na igreja enganadas. Eu não gostaria que nenhuma pessoa estivesse nessa igreja enganada. Eu gostaria que todos aqui tivessem a luz do Evangelho resplandecendo no seu entendimento, para saber qual é as implicações de uma nova vida com Jesus. Nada mais é vivido nas trevas. Não tem mais negócio oculto. Não tem mais maracutaia. Não tem mais divisão. Agora tem unidade. No lugar da divisão tem unidade. No lugar da divisão agora tem comunhão. Não que não haja certos problemas na nossa irmandade, há sim, mas que são resolvidos porque nós cremos no poder do perdão trazido a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Não é o que sustenta as nossas relações. Acontecem desentendimentos. Se não fosse perdão, o que seria dos nossos casamentos? Casamento sem perdão não existiria. Absolutamente não existiria. Eu digo isso pelo meu, não pelo de vocês. Eu digo pelo meu. Se não houvesse essa coisa maravilhosa que chama perdão, jamais estaria casado com a Luísa há quase 20 anos. Foi por causa, e eu digo isso mais da minha parte, como ela me perdoou nesses anos, graças a Deus, pelo perdão dela. Graças a Deus pelo perdão dela, porque para mim a parte difícil nesse relacionamento sou eu. Ela é o prazer para a minha alma. E eu o trabalho de Deus para a vida dela. Mas é uma grande bênção, uma grande alegria. Perdão. Ah, se não fosse o perdão. Irmãos, é incrível. Eu conheço algumas pessoas que eles estão dentro da igreja e não conversam umas com as outras. Eu não entendo esse tipo de conversão.
Sinceramente, eu não entendo esse encontro com Jesus. É um encontro com alguém parecido com ele, mas não é ele. É um encontro de anorex, né? Os mais novos vão saber o que é, mas os mais velhos sabem do que eu estou falando. Parece, mas não é. É aquele encontro que parece que é Jesus, mas não é ele. É alguém que nós formamos na nossa mente, no nosso entendimento, que parece que é o nosso Salvador, mas não é ele não. Porque quando esse Salvador entra na nossa vida, há uma mudança radical acontecendo em nós. Os pecados são colocados para fora. As coisas erradas são trazidas à luz. E tudo que a gente quer é passar a nossa vida a limpo. É viver uma nova vida. Irmãos, Zaqueu ele está abrindo mão de muita coisa. Mas tem uma coisa aqui que Zaqueu está abrindo mão, ou que ele está recebendo, na verdade, nesse dia aqui, que esse dinheiro todo que ele vai dar não compra. Sabe o que é? Como é que é? Fale mais alto. Tem uma coisa aí que esse arrependimento produz. A libertação que o pecado produz à alma e as amarras que isso coloca dentro de nós. Imagina, você se assenta na sua casa e sabe que a comida que você coloca na mesa para a sua família é fruto de quê? De extorsão, de corrupção, de engano. Você coloca a comida na mesa e vai sentar na mesa com a sua família para comer. Você sabe, olha, essa mesa que está aqui posta, você sabe que você fez. É fruto de corrupção. Mas a partir daquele dia, Zaqueu, quando sentasse na mesa com a sua família, ele ia poder dizer, essa mesa, talvez ela tenha se tornado mais simples porque ele já não era um homem tão rico. Mas essa mesa que eu tenho aqui hoje é uma mesa digna. Não tem nenhuma corrupção nessa mesa aqui. Não tem nenhum pecado nessa mesa aqui. Não tem nenhuma culpa nessa mesa aqui. Essa mesa aqui é uma mesa purificada pelo Senhor Jesus. Não importa se o alimento é mais simples, mas o fato é que ele é tomado com sigileza de coração, porque agora ele é tomado sem culpa, sem o pecado, sem estar maculado. Esse homem converteu. E a sua ação demonstra isso. Irmãos, o que demonstra a nossa conversão não é uma palavra melosa que nós dirigimos a Deus. Não é a nossa pretensa piedade. O que demonstra a conversão é a nossa atitude. É a nova vida que nós passamos a viver depois do encontro com Jesus. É a disposição inegociável que nós temos de obedecê-lo, de agradá-lo, de fazer o que é correto agora diante da sua presença, de andar em retidão, de andar em serviço, de andar em disposição de alma, de servir o outro, de abençoar a vida do outro. Ele era um ladrão que roubava os outros. Agora ele é alguém que vai cuidar dos pobres e alguém que vai devolver aquilo que ele roubou. Ele agora vai ser alguém que vai servir a Deus servindo o outro. E já começa dando o primeiro passo. Dando metade dos seus bens para os pobres. O Evangelho é o Evangelho do servir o outro. Do dar a vida pelo outro. O Evangelho do juntar para mim. Do ter para mim. Do viver para mim. Não é o Evangelho. É parecido, mas não é ele. Evangelho é o Evangelho do serviço cristão. Do servir o outro. Do dar a vida pelo outro. E veja bem, parece que é isso que toca profundamente as cordas do coração de Zaqueu. O irmão Luciano falou aqui nessa noite, na abertura do culto, Romanos 13. E eu dou graças a Deus porque a palavra está bem casadinha nessa noite, né? Para a glória de Deus digo isso, porque nós não combinamos nada disso. Mas Deus sabe daquilo que Ele quer falar à sua igreja. O texto que o irmão Luciano diz que a prova de que nós amamos, aliás, o cumprimento da lei se resume em qual mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. A lei se resume num mandamento. Paulo diz isso em Romanos, onde o irmão Luciano leu, Romanos 13.
Mas diz isso também em Gálatas 5, que a lei se resume em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cumprimento da lei é o amor, mas o amor ao próximo. O jovem rico diz que cumpria a lei desde a sua mocidade, desde tenra idade. Mas ele provou que não, porque na hora dele demonstrar isso de forma prática, dando os seus bens aos pobres, ele disse que não. Zaqueu não. Quando ele se converteu, quando ele conheceu a Jesus, a primeira atitude dele foi em relação a quem? Ao próximo. Ele resolveu dar metade dos seus bens ao próximo, aos pobres, e resolveu restituir as pessoas que ele tinha roubado delas. Se ele tinha um coração que olhava para as pessoas como uma oportunidade para ele, agora com o coração transformado, ele vê as pessoas com um coração em que ele é uma oportunidade para as pessoas. Consegue entender a mudança radical que o Evangelho faz na vida de uma pessoa? Zaqueu antes enxergava as pessoas como uma oportunidade de se dar bem, de uma maneira dele ajuntar para ele. Mas agora, conhecendo Jesus verdadeiramente, ele enxerga as pessoas como sendo ele uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Zaqueu também é filho de Abraão. Por que ele é filho de Abraão? Porque o chamado de Abraão se cumpre nele. O que Deus diz para Abraão? Abraão, sê tu o quê? Uma bênção. Digam, irmãos, sê tu uma. Significa que Abraão tinha que ser o quê? Um abençoador. E quem é abençoador de quem? De pessoas, do outro, do próximo. Deus diz para ele, Abraão, sê tu uma bênção. Deus já era a bênção da vida de Abraão, mas a responsabilidade de Abraão agora era ele, sendo abençoado por Deus, ser uma bênção na vida das pessoas. E o que ele fez? Abraão foi uma bênção na vida do seu filho, Isaque, que por sua vez foi uma bênção na vida dos seus filhos. E que por consequência, Jacó também foi uma bênção, especialmente na vida de José. E José foi o grande abençoador de todos os patriarcas. José foi uma grande bênção, não só para o povo de Deus, mas ele foi uma grande bênção para o Egito e as nações circunvizinhas ali. Porque o propósito de Deus para o seu povo sobre a face da terra, histórico, é abençoar. O que ele fez através de José foi abençoar os povos da terra naquela hora, naquele momento. O propósito de Deus para qualquer servo dele que viver sobre a face da terra em qualquer tempo, seja você uma bênção na vida das pessoas. O que Zaqueu se torna aqui quando ele se encontra com Jesus? Uma bênção na vida das pessoas. Por isso ele pode ser chamado, esse Zaqueu também é filho de Abraão. Sabe por quê? Porque ele é um abençoador de pessoas. Irmãos, ser chamado de filho de Abraão não é porque a gente é membro de uma igreja, não. Ser chamado de filho de Abraão é porque nós entendemos o chamado feito a Abraão, a ordem dada pelo Senhor a ele, assumimos isso para nós e trabalhamos nesse sentido. Se Abraão se tornou uma bênção na vida das pessoas, o chamado de Deus na vida dele é o chamado de Deus para o seu povo. E por isso Jesus diz de Zaqueu aqui, esse também é filho de Abraão. Porque ele está disposto a abençoar a vida das pessoas. Todo filho de Abraão. Como Paulo disse, os da fé é que são filhos de Abraão. Porque os da fé é que estão dispostos a viver a vida para abençoar a vida de outras pessoas. Enquanto a nossa vida não é influenciada no sentido de nós nos dirigirmos aos outros para abençoá-los, tem alguma coisa errada com essa compreensão que nós temos de Jesus. Mas o dia que nós encontramos o Senhor Jesus verdadeiramente na nossa vida, na nossa experiência, algo é transformado em nós. A nossa disposição primeira é servir o outro. Meus amados irmãos, é por isso que eu amo a obra missionária.
por isso que eu amo essa obra missionária. É por isso que eu luto na minha vida para levantar recursos para a obra missionária. Como nós fizemos aqui na semana passada, na conferência missionária. E Deus nos deu graça, mais uma vez, levantamos aí 52 mil reais, que vão ser contribuídos aí durante todo esse ano, até o ano que vem, no mês de novembro. Sabe por quê? Porque não é dinheiro para mim, não é dinheiro para a igreja, é dinheiro para abençoar a vida de pessoas. É dinheiro para levar o evangelho aonde a ele não chegou ainda. Eu amo trabalhar nessa obra missionária por isso. Eu poderia pastorear essa igreja como outros tantos, para tentar fazer cantinas aqui, para tentar fazer campanhas aqui, para tentar fazer programações aqui, para levantar recursos para essa igreja, para no final das contas, eu como pastor ser o abençoado com essas entradas e com essas realizações. Mas o meu desejo é abençoar a vida de pessoas. Meu desejo é abençoar a vida de pessoas, especialmente onde elas não conhecem a Cristo ainda. Meu desejo é abençoar a vida de missionários, para que eles levem o Evangelho e abençoe a vida de pessoas onde eu não posso ir, onde você e eu não podemos ir. Mas aonde eu e você não podemos ir pessoalmente, nós podemos chegar lá com a nossa oração e com a nossa contribuição. Por isso eu amo a obra missionária, porque o sentido disso é um só: servir a vida das pessoas. É por isso que isso é um grande prazer para a minha alma. É por isso que eu trabalho nesse sentido. Não tanto para mim, quanto trabalho para essa obra de missões. Mas também posso dizer, não me falta nada. Deus tem me suprido em tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu continuará fazendo. Mas eu queria que nessa noite, nós aqui como igreja, olhando para esse texto aqui, percebêssemos que a evidência de um encontro genuíno com Jesus é a nova disposição do coração. Não mais para usar as pessoas em nosso favor, mas acima de tudo é de nos oferecermos a elas como instrumento nas mãos de Deus para abençoá-las. Com tudo aquilo que nós pudermos, seja orando, seja contribuindo, seja enviando. Essa é uma outra paixão da minha vida, levantar obreiros para a obra do Senhor. Amo essa perspectiva de enviar gente para o seminário, de formar líderes, de formar pessoas para o serviço do Senhor. Nós vamos agora no dia 11 e 12. Irmãos, essa igreja tem que se alegrar. Tem motivo suficiente para se alegrar. No dia 11 e 12 de dezembro, os irmãos que foram formados com a contribuição dessa igreja, porque essa igreja, se não 100%, 90% ou alguns 100%, formaram no seminário, sendo sustentados nas suas mensalidades lá por essa igreja aqui. E agora vão se formar, graças a Deus. Dia 11 e 12 vai ser a formatura deles. 11 o culto e 12 a colação de grau, não é isso? Douglas está ali, Luciano está ali, o Igson não está aqui hoje, Timóteo também está pregando em outra igreja hoje, o Renato vai se formar também, e nós temos ainda o nosso obreiro, que nessa hora está lá conduzindo a igreja, a congregação nossa lá na Nova Aliança, o Rodrigo. Todos esses vão formar. O Rodrigo desses todos é o único que não foi sustentado aqui pela igreja, mas que agora no seu ministério é sustentado por essa igreja. Irmãos, vida cristã é servir o outro. Encontro com Jesus nos leva ao outro, nos leva a servir o outro. Às vezes abrindo mão de nós mesmos, às vezes não retendo para nós, mas abrindo mão para que o outro seja abençoado. Eu não gosto de ficar dando testemunho de mim mesmo, mas eu quero usar isso para que os irmãos entendam isso. Não falo isso aqui na frente da igreja com hipocrisia, falo porque é isso que eu vivo. Vocês podem sentar com o tesoureiro ali e conversar com ele.
As nossas contribuições missionárias para os seminaristas nessa igreja, mensais, são mais do que o dobro do que eu recebo dessa congregação aqui. Não é verdade, irmão Luciano? Do que eu recebo dessa congregação aqui, o que é investido em missionários e em seminaristas é mais do que o dobro do que eu ganho por mês aqui. Às vezes chega a ser o triplo. Mas sabe por quê? Eu não estou contando isso para contar, senão, se eu esperar receber o louvor dos irmãos essa noite, pronto. Agora, o louvor que eu espero receber é da parte de Deus, o dia que eu me encontrar com o Senhor Jesus, de ter feito a sua vontade. Isso nada mais é do que aquilo que eu encontro nesse texto. Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus, se você tem um encontro real com Ele, o seu desejo é dar a sua vida por Ele. Você não é aquele mais famigerado pelo dinheiro, pelas cifras, por ajuntar coisas para você, mas você hoje quer dividir, você quer ver o outro bem, você quer promover o outro, você quer servir o outro, você quer dar a vida pelo outro. É isso que Zaqueu faz aqui. Não é simplesmente a restituição. Tudo bem, restitui. E os pobres? Por que ele resolve dar aos pobres? Porque o encontro com Jesus molda o coração dele. Ele agora quer servir o outro. Ele olha talvez para o tanto que ele tem, Senhor, é dinheiro demais. Para que acumular esse tanto? Com tanta gente passando necessidade. É aquilo que o pastor Carlinhos disse aqui. Ele disse aqui, vocês não estavam aqui todos, mas alguns estavam. No café da manhã, ele disse assim, olha, chegam muitos empresários lá na igreja que eu pastoreio, querendo ficar lá. Ele pastoreia uma igreja de 180 membros, mais ou menos. Ele diz que os empresários, muitos deles não acabam ficando, poucos ficam. Porque quando ele chega lá na igreja dele, ele diz assim, olha, você é empresário, você é bem sucedido, você ganha bem, você tem uma boa renda. Não vem aqui com 10% não. Se você vier aqui para a igreja para dar só 10%, você não precisa ficar. Você pode ir procurar uma igreja onde você só vai dar 10%. Por quê? Se é empresário e ganha bem, tem que investir no reino de Deus aí. Olha o tanto de carência e necessidade que nós temos aí, nesse reino de Deus, nessa obra missionária. Ele disse desse jeito. Agora, ele não pode falar isso para toda a igreja. Não é todo mundo, como os loucos da teologia da prosperidade dizem, todo mundo tem que dar tudo. Não, é quem pode. Há pessoas que Deus deu graça a elas que elas podem, mas não são todos que podem. Mas sempre a gente pode contribuir para, acima de tudo, o benefício do outro. Eu dou graças a Deus de estar podendo falar isso depois da conferência. Poderia ter dito isso tudo antes. Mas é preciso haver espontaneidade em nós. É preciso, acima de tudo, perceber a nossa vida. Nós conhecemos a Jesus mesmo. Nós sabemos quem Ele é. Porque quando nós o conhecemos, Ele vai mexer exatamente na nossa vida onde é preciso. Na vida de Zaqueu, onde é que Jesus precisava mexer para demonstrar que ele era um crente de verdade? No bolso dele. Na vida de Zaqueu. Mas não é na vida de todos nós aqui que Jesus vai precisar mexer no bolso. Às vezes na sua vida, na minha vida, a evidência que nós conhecemos a Jesus, Jesus vai precisar mexer numa outra área, e é essa aí que você vai precisar dar para Ele, para ser uma bênção na vida das pessoas. O que é que você precisa entregar nas mãos de Jesus? O que você precisa dar ao Senhor Jesus? De que maneira você precisa se render ao Senhor Jesus para evidenciar que você o conhece e quer viver para a sua glória? É com essa pergunta que eu gostaria que você saísse para responder lá no seu quarto para o Senhor, não para mim aqui nessa noite. Quando você for deitar hoje, você pensar, aonde eu preciso me render para que Jesus use a minha vida? Para que eu seja uma bênção na vida de pessoas. Aonde eu preciso me entregar? Ou o que eu preciso entregar? Do que eu preciso abrir mão? O que eu preciso doar ao Senhor? O que eu preciso entregar definitivamente a Deus? Aonde eu preciso me render? Aonde na minha vida há alguma amarra? Aonde na minha vida há alguma coisa ainda que me prende? Alguma coisa que ainda está escondido, está em trevas e preciso trazer à luz para que a minha vida seja uma vida transformada? Amém. Zaqueu talvez teve nesse dia aqui a melhor noite da sua vida. Porque ele dormiu sem o peso da culpa do pecado sobre a sua vida. Esse dia foi o melhor da sua vida, porque ele tirou a sua vida das trevas e trouxe ela para a maravilhosa luz do Senhor. Tem nada mais libertador do que sair debaixo da culpa do pecado,
daquilo que está em trevas e colocar a nossa vida na luz do Senhor. E saber, Deus, não há nada escondido mais. Aleluia. Minha vida agora é transparente, minha vida está na presença do Senhor e não há o que esconder. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar. Não é a minha palavra, não é a minha pregação, mas é o encontro com Jesus que faz isso na nossa vida. Eu espero que através dessa palavra nós tenhamos encontrado o Senhor nessa noite, de alguma maneira na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te bendizemos, exaltamos o nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de favor. Perdoa-nos por aquilo que nós temos pecado contra o Senhor, entristecido o Senhor e retido com dolo, retido com dano para a nossa vida, para a nossa comunhão contigo. Mas dá-nos a graça nessa noite de trazer a nossa vida para a luz do Senhor. E segundo a tua palavra, e segundo o exemplo que nós temos em Zaqueu, passar a nossa vida a limpo diante da tua presença para a tua glória. Viver hoje uma nova vida. Ter hoje diante da tua presença um novo viver para a tua glória. Confessar o nosso pecado. E arrancar isso da nossa vida. Arrancar aquilo que tem nos impedido de caminhar na tua presença e viver a vida para a tua glória. Arrancar aquilo que tem trazido a mácula, a mancha, a ruga sobre a nossa vida, Senhor. E viver uma vida pura, limpa, reta, íntegra na tua presença para a tua glória. Se propício a nós nessa noite e purifica-nos, Senhor, pela tua palavra, pela verdade do Senhor, pela ação do teu Espírito através dessa palavra. Purifica a nossa vida diante da tua presença e glorifica o nome de Jesus através de nós, para que Ele mesmo seja visto em nós e através de nós. Tem misericórdia da nossa vida nessa noite. Exalta-te sobre nós. Sê propício e misericordioso à nossa vida, para que assim nós possamos viver diante da tua presença, um viver que te glorifique, te engrandeça, que te exalte, que manifeste o Senhor através de nós, no servir ao outro, no abençoar a vida do outro, no estar disposto a chorar com os que choram, a nos alegrarmos com os que se alegram, a suprir os carentes, os necessitados, a abençoar a vida dos missionários, a orar por eles, a contribuir com eles, a dar a nossa vida de alguma maneira para que o Evangelho se expanda sobre a face dessa terra. Se propícia a nossa vida, Senhor. Nos abençoa diante da tua presença nessa hora, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem mais delongas, quero convidar o pastor Cláudio aqui à frente para orar pelas nossas vidas nessa noite. Se você tem alguma carência, alguma necessidade, coloque ela nesse momento diante da presença do Senhor. E o pastor Cláudio vai estar orando pela sua carência, pela sua necessidade, e também vai estar orando por aqueles irmãos que ele sempre tem colocado diante da presença de Deus aqui, que precisam das nossas orações. Eu quero só, antes do pastor Cláudio orar, dizer aos irmãos, Luísa nem está aqui agora à noite, vocês perceberam? A Luísa não está aqui porque ela hoje está lá na casa dela, hoje é o dia, precisou que ela dormisse lá com a irmã, passasse o dia, ela foi na hora do almoço para lá com a Flávia, passasse o dia para dormir lá com a Flávia, por causa do momento dela, precisa de alguém que esteja sempre do lado dela, mas dizer que a Flávia saiu do hospital, graças a Deus ela está muito bem. Hoje à tarde ela me chamou no quarto para fazer uma oração com ela, e eu tive a oportunidade de falar com ela, dizer para ela, Flávia, você sabe o que está acontecendo com você? Você sabe o que está acontecendo com a sua vida? Por que tudo isso está acontecendo? E pela graça de Deus eu disse para ela, olha, isso tudo é fruto de um distanciamento de Deus. Todo distanciamento de Deus produz algum tipo de consequência na nossa vida quando nós pertencemos ao Senhor. E ela falou, é verdade. Ela baixou a cabeça, ela ouviu. Eu falei assim, olha, Deus está te dando uma nova oportunidade.
para você viver uma vida para Ele. Não desperdice a oportunidade. A próxima pode ser que você não seja poupado. Mas agora Deus te poupou para te dar uma nova oportunidade que com certeza Ele quer fazer alguma coisa através da sua vida. Não deixe escapar essa oportunidade que Ele te deu. Você esteve no vale da sombra da morte. Você quase passou para lá. Mas Deus ainda te deu a oportunidade de viver a vida aqui. E orei com ela. Ela baixou a cabeça e ela realmente entendeu isso. Então esteja orando pela recuperação dela agora e pelo fortalecimento da vida espiritual dela. Porque ela estava se distanciando do Senhor. Exatamente no momento que as coisas aconteceram. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, nós sabemos o que está escrito lá. Nenhum distanciamento de Deus é gratuito. Se nós pertencemos ao Senhor, Ele vai intervir porque nós somos dele e isso é eternamente. Nem que para isso Deus nos tome para Ele eternamente. Mas o fato é, nós jamais veremos a nossa vida no pecado, nem se a gente quiser, porque nós agora somos dele e pertencemos a Ele. E esse era o caso dela, e Deus deu graça a ela. Ore por ela nessa hora, já no outro sentido. A recuperação vai muito bem, cada dia melhor, graças a Deus. Está em casa, não está dependendo de aparelho nenhum, de nada, só está fazendo fisioterapia em casa agora. Amém? Pastor Cláudio. Amém, irmãos? Graça e paz. Realmente, o que o pastor Santo está dizendo foi um milagre. A vida da Flávia, a cunhada dele, foi um milagre. Meu filho trabalha, o mais novo, trabalha no IML. Ele estava falando para o pastor Santo que o caso dela, que dificilmente, né, a pessoa escapa. Porque os médicos olharam, ela tinha quebrado o fêmur. Mas ela tinha rompido o baço e o fígado, tinha sofrido. Então derramou sangue dentro dela, 3 litros de sangue. E ela ficou com isso aí alguns dias. A infecção seria fatal. Né? Inclusive a hora que nós entramos lá dentro do quarto, que a Luísa ligou chorando, a nossa oração foi que Deus, né, repreendesse o espírito de morte que estava sobre a vida dela. Porque o caso dela era seríssimo. Foi depois de alguns dias que eles descobriram que ela havia rompido o baço e tinha dado uma lesão no fígado. Amém. Mas Deus... Amém. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Palavra boa nessa noite, maravilhosa. A palavra de Deus sempre é boa, né, irmão? Eu fico maravilhado assim com a palavra de Deus, porque principalmente esse Zaqueu, se fosse a lei, dizia, esse camarada tem que ser morto, apedrejado. Mas Jesus chega debaixo da árvore e diz, Zaqueu, hoje convém que eu fique na tua casa. A graça de Deus é maravilhosa, né? É uma oportunidade que Deus dá a todos os homens de transformarem e serem transformados pela sua graça. Vamos orar então, nesta noite, e colocar os nossos amados, né, que estão enfermos. Qual que é o nome do... Qual que é o nome dele, irmão? Como? Como? Ah, tá. Então vocês ouviram, né, irmão? Mas Deus ouviu, né? Você sabe, a gente vai ficar velho, vai ficar meio surdo. Então, amém. Mas nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nessa hora nós te damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos e dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. E nós queremos neste momento, Senhor, colocar diante de Ti os nossos amados. Colocamos, Senhor, diante de Ti neste momento, ó Deus, o irmão Diga, irmã Alice, Senhor amado. Ó Senhor, estenda a Tua mão de poder, de graça, de unção, de misericórdia sobre a vida do Teu servo e da Tua serva, Senhor. Fortalece a vida do irmão Diga, Senhor. Ó Pai querido, nesta hora nós colocamos também a nossa irmã Keren, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela grande recuperação da Keren, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que não só ouve as nossas orações, mas o Senhor as responde.
Ó Pai querido, nós colocamos diante de Ti também a irmã Ita, Senhor, e queremos Te pedir a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre a vida da irmã Ita. Repreenda, Senhor, todo o poder, toda a força da enfermidade na vida dela, Senhor. Senhor, colocamos, Senhor, também, ó Senhor, esse irmão, ó Deus, da nossa irmã, Senhor amado, diante de Ti, Senhor, que será submetido, ó Deus, a uma intervenção cirúrgica, Senhor. Deus amado, nós Te pedimos nesta hora que o Senhor esteja, Senhor, abençoando ali, Senhor, aqueles cirurgiões, ó Deus, ali dentro daquele centro cirúrgico, Senhor, que não sejam as mãos deles, mas que sejam as Tuas mãos, que sejam as mãos deles, mas amparadas pelas Tuas mãos benditas, Senhor, para que tudo saia conforme foi planejado, Senhor, e ele tenha grande êxito, Senhor, nesta intervenção cirúrgica. Ó Deus, em nome de Jesus também, Senhor, nós colocamos neste momento, ó Pai, colocamos, ó Deus, diante de Ti a nossa irmã Gleicione. E eu quero Te pedir a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre a vida da irmã Gleicione. Deus abençoa a Tua serva, guarda ela com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. No nome de Jesus, nós Te clamamos, nós Te suplicamos pela vida dela, Senhor. Ó Pai, muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e nós temos visto, Senhor, grandes e poderosas maravilhas acontecer na vida dos Teus filhos. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus, Senhor, que vela pelos Teus filhos, pelos Teus eleitos, pelos Teus escolhidos, ó Pai. Ó Pai querido, e agora nós colocamos diante de Ti também o nosso lar, a nossa família, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que estabeleceu o lar, Senhor. E eu sei que Tu ama a família, Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus agora, nós repreendemos, Senhor, toda ação, ó, do homem, ó, toda ação, ó Deus, do maligno contra o nosso lar, contra a nossa família, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos toda intriga, toda inveja, toda dissensão, toda discórdia contra o lar. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso lar, abençoamos a nossa família e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde os Teus filhos, guarda, Senhor, o nosso lar, guarda a nossa família, ó Pai. Pai querido, e agora nós estamos retornando ao nosso lar. Que essa mesma paz, que esta mesma alegria, que esse mesmo gozo espiritual que reinou em nossa vida, nesse culto de adoração, glorificação, exaltação e magnificação do Teu santo, bendito e glorioso nome. Ó Senhor, nós Te pedimos agora que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a bênção, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do homem violento e sanguinário, Senhor. Ó Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo o espírito de acidente e de incidente, para que os Teus filhos voltem em paz para os seus lares. E amanhã, Senhor, nós estamos iniciando mais uma semana de trabalho. Deus, abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa o nosso trabalho, adestra nossas mãos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, apresentar um trabalho, ó Senhor, que realmente venha glorificar o Teu nome. Ó Pai querido, por isso nós Te pedimos, ó Pai, para que aonde os Teus filhos colocarem a planta dos seus pés e as suas mãos, haja bênção e prosperidade, e todos saibam que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Deus que tem nos abençoado. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz em Cristo Jesus.